Vamos lá, pessoal, para a segunda parte. Então agora a gente vai falar da situação líquida patrimonial, que é o patrimônio líquido da empresa, tá? O que ele quer dizer isso? E por que é uma obrigação? É aqui que entra os recursos dos sócios, tá? E as reservas da empresa. Tá, a gente não estuda aqui, mas em AFO a gente vai estudar uma coisa chamada DRE, tá? Demonstrações dos resultados da empresa, tá? Então, aí é onde você vê os lucros e os prejuízos fiscais, né? Em algum determinado período da empresa, tá? Então entra tudo nessa parte de situação líquida patrimonial. E é onde você vê se a empresa está tendo também lucro ou prejuízo, tá? Se a empresa tiver lucro, essas reservas, né, muitas vezes elas são distribuídas entre os sócios, tá? Se tiver prejuízo, o sócio responde com o seu patrimônio para cobrir os prejuízos e dívidas da empresa, tá? Então muito cuidado. Essa parte aqui, por vezes, pega muita gente quando vai estudar esse início de contabilidade, tá? Então tem que pegar e bem calmo, tá? Então vamos lá, situação líquida patrimonial é a diferença entre o ativo, bens e direitos, e o passivo, as obrigações, tá? Então olha como que é a fórmula, bens mais direitos menos obrigações é igual a situação líquida patrimonial, tá? Ela tem três situações, tá? Embora essas três situações possam se dividir em várias outras situações, mas elas não são tão cobradas, essas três sim, tá? Ó, o ativo pode ser maior que o passivo, o ativo ele pode ser menor que o passivo e o ativo pode ser igual ao passivo, tá? Aqui, ativo maior que passivo, você tem uma situação líquida positiva, tá? Então a empresa está indo bem, ela tem condição de honrar com suas obrigações. Você tem um ativo menor que o passivo, você tem uma situação negativa, tá? No qual muitas vezes a empresa ela pode ter que até vender os seus ativos para cobrir as dívidas que a empresa tem, tá? E o ativo igual ao passivo, tá? Que é uma situação ali equilibrada, né? Vamos dizer que a empresa não está tendo nem lucro nem prejuízo, tá? Mas é uma situação perigosa, tá? É uma situação perigosa para a empresa, porque pode ser que qualquer probleminha que tenha, ela tenha que cobrir esse passivo com o ativo que ela tem, tá? Então, continuando, tá? Aonde que vai entrar o patrimônio líquido, né? Então, ele vai entrar dentro dessa equação, tá? Educação básica do patrimônio. Então, ó, também conhecida por equação fundamental do patrimônio, é a que evidencia o patrimônio em situação positiva. Ela é expressa da seguinte maneira: ativo ele vai ser igual ao passivo mais a situação líquida, tá? Então volta aqui pro razonete, tá? Volta aqui. O patrimônio, na parte esquerda você vai ter os ativos e na parte da direita os passivos, tá? Abaixo do passivo você vai ter o patrimônio líquido, tudo bem? Isso aqui é algo que vocês já viram, tá? Tinha sim, tinha no slide seguinte, né? Eu faço slide, nem sei o que eu coloco nos slides, né? Professor legal de vocês, né? Então, ó, voltando. A equação básica, né? O ativo é igual ao passivo mais a situação líquida, tá? Então aqui, ó, aqui tem o quadrinho correto, né? No outro quadrinho não tinha. Ó, juntamente com os bens, direitos e obrigações, completará a demonstração contábil denominada balanço patrimonial. Então, do lado esquerdo, né, os aspectos positivos, você vai ter os bens e direitos, tá? E no lado do lado direito você vai ter os elementos negativos, que são as obrigações e o patrimônio líquido, tá? Então, abaixo das obrigações você tem o patrimônio líquido, tudo bem? Continuando, que elementos, né, que ele entra nessa discussão de patrimônio líquido, tá? Então, olha lá, capital. Lembra da discussão da primeira aula? Então,
Capital ele vai ser o quê? Importância, normalmente dinheiro, que o proprietário de uma empresa possui para iniciar o seu negócio. Tá? Então, o dinheiro que a empresa coloca, ou que o dono ou os sócios da empresa colocam para que a empresa tenha o seu início. Tá? Você tem as reservas, tá? São parcelas do lucro apurado pelas empresas que ficam retidas para determinados fins. Aqui você vê o que eu falei lá um pouquinho ali atrás, que é a DRE, tá? Tudo que sobra, né, das vendas, né, retirado do custo dessas vendas, depois descontado salários, depois descontado imposto, tudo que sobra após a operação da empresa, pode ser mensal, anual, ele consta como reservas, tá? E essas reservas são importantes para momentos de crise, né? Como, por exemplo, agora, a gente está tendo essa pandemia. Muitas empresas acabam quebrando porque elas não têm essas reservas para bancar uma situação de problemas como a gente está vivendo atualmente, tá? Então, quando você faz uma contabilidade séria, correta, né? Você tem que sempre deixar a empresa com o máximo de reservas que você puder, para cobrir, né, fases de prejuízo. Tá? E depois ali você tem o prejuízo acumulado, você corresponde ao resultado negativo apurado pela empresa na movimentação do patrimônio. Tá? E claro, novamente, né, se a empresa tem resultado negativo, primeiro ela começa vendendo os seus ativos. Se os ativos eles não conseguem ainda cumprir com as obrigações, os sócios respondem com o seu patrimônio. Tá? Então, muito cuidado quando você pensa, por exemplo, montar uma empresa. Né? Tem muita gente que acha né, que se a empresa está devendo, por exemplo, você monta um MEI, vamos supor assim, né, que é o microempreendedor individual, e você não consegue honrar um financiamento que você tomou no BNDES, você responde com os seus bens. Por exemplo, você tem um carro no seu nome, seu carro vai a leilão para pagar o BNDES. Tá? Então, muito cuidado com essa coisa de empresa, que tem muita gente que acha que a dívida da empresa e isso não reflete no seu patrimônio pessoal. E, pelo contrário, isso reflete sim. Tá? Continuando, tá? Mas depois, se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, né, eu posso até fazer uma pesquisa assim, e comentar mais em relação a isso. Mas cuidado com dívida de empresa também. Tá? Formação de patrimônio e suas variações. Tá? O capital inicial pode ser composto do quê? Somente em dinheiro. Tá? Quando você está montando na empresa, você faz o seu contrato social. Tá? Você pode... o capital inicial da empresa ele pode ser formado de vários itens. Tá? Geralmente é só dinheiro. Tá? Mas ele pode ser parte dinheiro, parte outros bens. Sei lá, o sócio entrou na empresa, ele deu 50 mil em dinheiro e colocou 3 carros à disposição da empresa. Tá? Então, ele não só entrou com dinheiro, ele colocou algum bem material à disposição da empresa. Né? E doou, né? Tipo, para integrar o capital da empresa, ele deu, né? Ele colocou o carro que ele antes tinha à disposição da empresa. Parte em dinheiro e parte em outros bens e parte em direitos. Né? Isso daqui também na discussão da distribuição dos lucros. Tá? O Joãozinho fica com 70% do lucro da empresa e o Zezinho fica com 30% desses lucros, né, quando você faz a distribuição. Tudo bem? O capital também pode receber... outra coisa importante, tá? Quando você tem essa divisão também, a divisão das dívidas é igual. Se o Joãozinho tem 70% dos lucros, caso a empresa tenha dívida, ele paga 70% dessa dívida, tá? Então não é só privilégio. O capital pode receber várias denominações: capital inicial, capital nominal. Capital nominal quando você coloca um bem em nome da empresa. Capital subscrito, capital social, quando é de sociedades e assim por diante, tá? Então, capital também tem várias denominações, tá? Então, concluindo do nosso balanço patrimonial,
a gente vai falar de origem e aplicações dos recursos, tá? O passivo é o que ele coloca, é de onde parte os recursos para manter a empresa, tá? Então coloca lá, capital de terceiros, são as obrigações, tá? Eu não sei se eu falei na primeira aula, mas tinha um professor meu que falava sempre que quando você tem o financiamento, né? Tipo, nome bonito é financiamento, empréstimo, mas na prática é comprar dinheiro. Ou seja, você comprou um dinheiro, você vai ter que pagar por esse dinheiro, tá? Então, o capital de terceiros é um dinheiro que você comprou de outra pessoa e vai ter que pagar futuramente, tá? E no passivo entra também, né, o patrimônio líquido, né? Que são os capitais próprios, tá? Patrimônio líquido tá ali do lado, tá? Então, passivo, capitais de terceiros são as suas obrigações que você tem que pagar para ou funcionários, ou fornecedores, ou qualquer instituição que você toma, que você compre dinheiro, né? Toma empréstimo, um financiamento, tá? E também no passivo entra o capital próprio, tá? O capital do dono da empresa e dos sócios, tudo bem? E o ativo, né? Que daí é o lado esquerdo, que são os elementos positivos da empresa, tá? São as aplicações e recursos, tá? Onde são o caixa da empresa, algum imóvel da empresa, um carro, algum espaço físico. Então tudo isso que é um elemento que é elemento físico, elemento positivo da empresa, né? Porque pode ser físico ou imaterial, né? Mas representar algo positivo para a empresa, que faz com que a empresa ela tenha relevância, né? Que ela tenha recursos, ele entra no ativo da empresa, tá? Então são os bens e os direitos, tá? Voltando aqui para a gente encerrar, isso constitui o que a gente chama de balanço patrimonial, tá? Então, sempre essa tabela em T, tá? Esqueceu o nome dela? O nome bonitinho? Chama razonete, tá? Então, do lado esquerdo, os ativos, tá? Os bens, os direitos, e do lado passivo são as obrigações e o patrimônio líquido, tá? Então, encerrando, pessoal, acho que já dá para fazer o trabalho para vocês da disciplina, tá? Eu vou passar essa semana que vocês precisam de nota do primeiro trimestre. Então, eu vou cobrar aqui do capítulo 1 e do capítulo 2, tá? Principalmente essa parte da definição dos conceitos e do que é o balanço patrimonial, tá? Na próxima aula, a gente já vai para o capítulo 3, tá? Então, vai ser meio batidão assim. Cada aula praticamente um capítulo, tá? Então não percam as aulas, tá? Elas estão gravadas, vocês podem ver quando vocês quiserem, tá? E dúvidas, manda aí nas perguntas aí. Tudo bem? Eu fico por aqui até a semana que vem. Tchau!